dia para todo mundo, para quem for chegando aí, para quem ainda não tinha dado bom dia. Essa é a nossa segunda aula, né, da segunda atividade complementar das questões do Enem, que a gente tem dado para vocês. E vamos às questões, porque são muitas questões, então a gente tem que agilizar um tiquinho. Questão 1. Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais, apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas, e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a... Quando a gente está falando de Darwin, o Juan tá com a imagem de Darwin aí, se vocês notarem, ele sempre vem temático, tá? Ele sempre vem dentro do contexto da aula, então fiquem atentos aí às vestimentas do Juan. Quando a gente está falando de Darwin, que é esse moço bonito aí que está na camisa do Juan, a primeira coisa que a gente pode descartar das alternativas é a lei do uso e desuso. Por quê? Quando a gente estuda, a gente já sabe que a lei do uso e desuso, ela é a lei do uso e desuso, ela é, na verdade, referente a Lamarck. E aí depois a gente vai falar mais para frente sobre o que é ela, mas é um ponto que Lamarck trouxe e não Darwin. Darwin é o cara da seleção natural. Então, a alternativa A a gente já pode descartar. Letra B. Atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele. É basicamente a mesma coisa. Aí está dando um exemplo do que é a lei do uso e desuso. Quando você utiliza essa característica, ela tende a permanecer nas próximas gerações. Quando você não faz uso, ela tende a atrofiar ou sumir nas próximas gerações. Então, isso também não é algo que Darwin defendia. Então, a gente também pode descartar a letra B. Letra C. Sucessão de caracteres adquiridos aos descendentes. Isso também não é algo que Darwin trazia essa questão de transmissão de caracteres adquiridos. Ele sabia que as características elas eram passadas para as gerações posteriores, mas não foi algo que ele se debruçou muito, porque ele não tinha muitas ferramentas na época para explicar como é que isso acontecia de fato. E falando das características dos anfíbios, né, no próprio contexto da questão, a gente não tem a comparação de uma geração tal e comparando com uma outra geração, a gente percebe que houve a permanência de uma característica. Esse dado a gente não tem na questão. Estão falando de características que são importantes para os anfíbios. Então, não tem a ideia de transmissão. Pode falar, Juan. Lembrando que a questão dessa parte adquiridos faz referência ao Lamarck também, que o Lamarck era justamente a questão de em torno da sua vida você pode adquirir caracteres, no caso, por exemplo, vamos supor que fulano foi na academia bastante, dobrou de tamanho. Isso aí é um caractere adquirido. E na teoria do Lamarck, isso poderia ser passado para os descendentes justamente por conta do, do fenótipo, né? Mas o que o Darwin fala é que os caracteres são passados por hereditariedade, mas não da forma que o Lamarck disse, né? Que é essa questão de Uhum, uso e desuso. exatamente. Que era o terceiro ponto que eu ia trazer, que é justamente essa questão deles serem adquiridos. O Darwin não traz essa ideia. Que foi o exemplo aí que o Juan deu, mas a gente tem diversos exemplos. É como se, ao longo da nossa vida, a gente adquirisse alguma característica e aí Lamarck acreditava que isso seria passado para frente. Então, não necessariamente que tivesse na nossa genética, apesar que genética ainda estava muito distante, assim, deles, né, tanto de Darwin quanto de Lamarck. Letra D, futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. A primeira coisa que eu queria dizer é que dentro da evolução a gente evita ficar falando essas coisas de bem adaptado ou mal adaptado. A gente parte de uma ideia de que se os organismos eles estão vivendo atualmente em um determinado ambiente, eles, querendo ou não, de uma forma ou de outra, ainda que a gente compare algumas características entre as espécies e a gente acha que uma é mais vantajosa que a outra,
Se eles estão presentes no ambiente, eles de alguma forma têm uma adaptação ou têm características que auxiliam eles naquele ambiente. A gente evita um pouco esse termo, que é muito mais complexo que isso, do que está bem adaptado ou mal adaptado. E aí, falando sobre a futura extinção, na verdade, eles trouxeram características que são interessantes para os anfíbios, então eu não vejo por que, dentro do contexto da questão, o porquê dessas características causarem a futura extinção deles. E a letra E, seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vivem. É exatamente isso que a teoria evolutiva de Darwin defende. E eles, né, têm uma mutação, que Darwin não soube muito bem explicar de onde vem essa mutação, até hoje, na verdade, né? A gente não tem muito como prever a mutação, qual a mutação que vai ocorrer. E aí, assim que acontece essas mutações, que geram as diferenças entre os seres vivos, essas características elas são selecionadas por meio da seleção natural, que foi um termo cunhado por Darwin, e a partir disso é que a gente tem a seleção das características, de acordo com o meio ambiente que eles estão inseridos. Então, é a letra E mesmo. Aí eu trouxe só a cargo de curiosidade, é que a gente está falando de anfíbios, e inclusive, assim, créditos ao Juan, que a gente aprende muito com o Juan, que eu achei muito interessante, porque a gente fala um pouco sobre essa questão da respiração cutânea dos... Ah, tá, porque a Ana mandou uma mensagem no chat. A gente fala sobre a questão da respiração cutânea dos anfíbios, e a gente sabe que isso é uma característica específica desse grupo, e talvez é a primeira característica que nos vem à mente, mas a respiração cutânea, ela não é a principal responsável pelo fornecimento de oxigênio para eles. Eles também têm pulmões, exceto esses exemplos que estão aí nesse slide, que é o caso, por exemplo, da família de salamandra, que é essa Pletodontidae, esse bichinho aí. Eu acho esse bichinho interessante, talvez não muito bonito, mas eu acho esse bicho interessante. E aí, todos esses exemplos aí são de, né, no caso da família e de duas espécies que não têm pulmões. Então, é exclusivamente por meio da respiração cutânea, como essa cecília que está embaixo, que é uma única espécie, né, de cecília que não tem pulmões, que faz só por respiração por meio da pele, e esse sapinho aí, que também não tem pulmões. Eu acho ele fofíssimo, não sei se vocês estão assustados com ele, meu irmão achou horroroso, mas achei ele muito lindo. Questão 2. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando o conceito da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, então agora a gente está em Lamarck, o cara da lei do uso e desuso. O exemplo mais clássico de Lamarck que a gente tem, pelo menos quando eu estudei e das outras vezes que eu estudei, é o exemplo da girafa. Ele acreditava que, inicialmente, elas iam se alimentar das folhas que estavam mais acessíveis, numa altura mais acessível para elas, e aí depois, quando, né, elas não tivessem mais o acesso àquelas folhas e sobrassem só as folhas de cima, elas tentariam alcançar essas folhas, e a utilização, né, do pescoço que é a questão justamente do uso e desuso, essa tentativa de alongar o pescoço para alcançar a planta faria com que o pescoço alongasse. E aí eu já pego um gancho, porque quando a gente fala de girafa, eu não sei vocês, mas quando eu escutei, eu falei, gente, Lamarck não é uma pessoa que bate bem, não. Como é que isso vai acontecer, sabe? Tipo, o pescoço vai alongar e tudo mais. Mas, assim, a gente tem que ter uma ideia, e aí eu acho que é importante eu trazer isso para vocês, que, primeiro, você quer falar, Ana? Pode falar. Não, pode continuar seu raciocínio, eu vou falar depois de você. Tá, porque a gente pensa assim, gente, da onde que ele tirou essa ideia de que o pescoço vai alongar, e aí depois disso que as girafas terão pescoços longos, que são os pescoços que a gente conhece hoje. Só que assim, primeiro, a gente tem que pensar na época que ele estava inserido, nas ferramentas que ele tinha, e ainda, porque eu vou trazer um outro exemplo. A gente escuta a vida inteira que o apêndice já foi um órgão funcional, nem que seja da vizinha, a gente escuta isso. O apêndice já foi um órgão funcional, ele era maior, ele tinha uma função mais importante, mas a gente deixou de usar e aí ele atrofiou
E hoje em dia ele só serve para dar problema. Quem aí já ouviu isso? O apêndice é um exemplo clássico. Então, a minha professora, quando ela me explicou de Lamarck, ela falou do apêndice. Ela não falou logo da girafa. Eu falei assim, lógico, faz todo sentido. Se você utiliza, essa característica permanece. Se você não faz uso dela, ela atrofia ou desaparece. Então, assim, se a gente fosse tentar criar alguma coisa, primeiro que eu nem chegaria nesse ponto, porque eu não tenho inteligência de Lamarck, mas assim, a gente tem que reconhecer a importância do que ele trouxe para a construção da genética. Então, pode falar, Ana, agora, acho que eu concluí. Era exatamente esse ponto que eu ia chegar, né? Que Lamarck, ele é um injustiçado dentro da biologia, né? As pessoas trazem principalmente os pontos em que ele cometeu erros, e foram erros, assim, mas esse contexto, pensa, ele conseguiu relacionar o indivíduo, o ser vivo, ao ambiente em que ele estava inserido. Ele percebeu que existia uma relação entre os organismos e o ambiente. Ele fez a relação errada. Hoje a gente conhece, né? Darwin trouxe para a gente a seleção natural e como deveria ser essa relação entre o ambiente e o meio, sendo selecionados aqueles que são mais aptos a sobreviverem naquele meio em que são inseridos, e daí gerar descendentes férteis. Mas só o fato de ele ter conseguido perceber que existia uma relação direta entre o organismo e o meio em que ele estava inserido, é isso aí que a Cabral falou, é genial, é fantástico, né? Porque aí ele consegue superar o fixismo. Ele já consegue perceber que os organismos eles sofrem alterações. Eles não nasceram da forma como eles são hoje, e a forma como eles são encontrados hoje também não é imutável. Ele percebeu isso, e isso, para mim, é mérito dele, né? Cometeu vários erros, mas as coisas que ele acertou foram extremamente importantes, pelo menos na minha opinião. Total, acho que Fernandinha tá com cara de que concorda, Juan não sei. Eu acho que todo mundo, assim, da biologia, a gente também tem um carinho por Lamarck, não tão grande, talvez, com Darwin, porque Darwin, né? Mas Lamarck foi muito importante, e até a questão da transmissão de caracteres adquiridos, ainda que ele tivesse essa ideia de que a gente tem uma mudança dessas características ao longo da vida, e isso hoje a gente sabe que é errado, né? Que não é bem assim que acontece. Ele trouxe essa ideia de que as características elas são passadas adiante, de alguma forma, né? Ele trouxe essa ideia e foi muito importante para a evolução da evolução, entendeu? Tá. Letra A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Lamarck nem toca em seleção natural. Quem fala sobre isso é Darwin. Letra B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Está falando de anfíbios e répteis, para quem aí talvez tenha se perdido junto comigo. A gente está falando de anfíbios e répteis, das características deles. Então, essa daí está certa. Na ausência de olhos, ele acreditava exatamente isso. É por conta da falta de uso deles, eles perderiam. A letra C, o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Não, ele acreditava que as características elas eram levadas para as outras gerações, mas a questão de transmissão de características nem é tratada no contexto da questão também. Letra D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e, então, transmitidas aos descendentes. Essa ideia de patrimônio genético é muito complexo, pensando do que o Lamarck defendia. Essa ideia de genética, de biologia molecular, de genes, né, DNA, ela é do neodarwinismo. Então, ela é relativamente recente, quando a gente compara, por exemplo, com o Lamarck. Então, ele não trouxe isso. Letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas para serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Isso daí é a explicação da teoria de Darwin, então não se aplica a Lamarck. Então, com isso, a gente fica que é a letra B mesmo. Questão 3.
O ser humano é responsável pela seleção de características, por exemplo, tipo e cor da pelagem dos animais domésticos, muitas das quais não eram observadas nos indivíduos selvagens das espécies. Cientistas das universidades de Uppsala, Suécia, e Durham, Reino Unido, explicam que o homem selecionou de forma ativa e proposital os animais domésticos com pelagens curiosas. Então, vou repetir essa parte. O homem selecionou de forma ativa e proposital os animais domésticos com pelagens curiosas. A partir de suportes diferentes, os quadrinhos e o texto apresentado abordam o mesmo tema, que se refere à seleção. Então, a gente tem um quadrinho aí, que é a Arca de Noé, e aí está escrito: a arca está afundando, precisamos fazer alguma coisa. Vamos aliviar o nosso peso. E aí eles, enfim, escolheram alguns animais e jogaram eles para o mar para aliviar o peso. E aí é uma ironia, assim, dizendo que, por exemplo, esses animais, eles podem não estar presentes hoje justamente por causa da interferência humana, que é exatamente o que está sendo trazido na questão. Então, eles estão perguntando a que se refere isso, a qual seleção. Então, a gente tem... Primeiro eu vou falar sobre o que é cada uma. E aí, primeiro eu já adianto, já vou começar falando dessa cromatográfica ou cromatográfica, que o que eu imagino, mas eu não encontrei nenhuma explicação sobre essa questão, e aí se você souber, Ana, por favor, me ajude, eu imagino que seja algo referente à cor. Mas eu, de fato, eu nunca ouvi falar esse termo de seleção cromatográfica. Mas vamos ao que é as outras alternativas. Então, a gente tem a seleção estabilizadora. A seleção estabilizadora, acho que talvez, eu não me lembro de ter visto isso no ensino médio, mas ela é basicamente aquela que vai selecionar o fenótipo intermediário. Então, quando a gente tem, por exemplo, um tamanho pequeno e um tamanho maior e um tamanho mediano, a seleção ela vai justamente pegar esses que estão na média, entendeu? Então, essa seleção estabilizadora, ela faz isso. Que não é o caso do que a gente tem aqui. A gente está falando de pelagens, a gente não está falando de extremos e de algo mediano. Não é trazido. A seleção natural, que a gente já pode descartar de cara, porque a natural já indica que não tem interferência humana nenhuma, então a gente já pode descartar. E a direcional, que é o oposto da estabilizadora, porque são os extremos que são favorecidos na hora de serem selecionados. E, falei de todas. E a artificial, que é a nossa resposta. Que ela, inclusive, ela é chamada de reprodução seletiva. E o maior exemplo que a gente tem disso são, por exemplo, as raças de cachorro. E aí eu coloquei a foto de um pug, porque ele ainda... muita gente gosta de pug, meu irmão ama pug, mas a gente, não sei se vocês sabem disso, eles não respiram direito, né? Isso é consequência de uma seleção artificial que foi conduzida por nós, né, humanos. E aí a seleção artificial é basicamente isso, eles colocam para cruzar indivíduos que têm características de interesse. Então, o pug é um exemplo disso. Alguma consideração, gente? Alguém que sabe o que é cromatográfica? Eu, de fato, não achei nada relacionado. Eu imagino que seja de cor, então eu acho que não tem nada a ver com o que a questão está sendo pedida. Não sei se a Ana está aí. Não. Oi, desculpa, eu tô aqui. Não, porque nessa questão tem a questão da seleção cromatográfica. Eu tinha até te mandado uma mensagem, mas eu nunca ouvi falar esse termo, comecei com os Não, meninos. também não. Também nunca ouvi, Eu não. não achei nada, Ana, não achei nada. Eu continuo marcando seleção artificial, né? Eu continuo... Pois é o gabarito, mas eu, de fato, não achei. Me desculpe, gente. Se alguém achar, me Eu conta. acho que isso aí era pegadinha mesmo, para poder fazer relação com a cor com a negócio. cor, né? E aí fica dando nomenclaturas que, na verdade, eu nunca ouvi falar. Pois é, cutuquei a internet toda, não achei. Mas então, letra A, gente, seleção artificial. E a 4, Charles Darwin apresentou em 1859, no livro A Origem das Espécies, suas ideias a respeito dos mecanismos de evolução pelo processo da seleção natural. Ao elaborar a teoria da evolução, Darwin não conseguiu obter algumas respostas aos seus questionamentos. O que esse autor não conseguiu demonstrar em sua teoria, eu já falei um pouco do que Darwin não conseguiu
explicar, então tudo bem eu dar um spoiler. Isso já foi abordado nas outras questões quando eu estava comparando ele com Lamarck. Então, ele traz a questão da... Ele sabe que existem variações nos indivíduos, mas ele não conseguiu demonstrar a questão da origem delas. Então, a gente sabe disso quando a gente estuda. E as outras alternativas é exatamente o que ele traz. Então, por exemplo, a sobrevivência dos mais aptos é um dos principais pontos que ele traz. A herança das características, né? E aí não por caracteres adquiridos, né? Mas por uma questão da seleção natural, e aí isso é passado para frente. O crescimento exponencial das populações, ele traz isso. Inclusive, eu não sei se vocês vão lembrar, gente, Fernandinho, Juan, Ana, mas ele se baseia, inclusive, num artigo de um cara que era, assim, da área de humanas, que fazia uma... Eu não lembrei, eu não consegui achar, mas... Malthus. Isso, Malthus. Que ele pegou justamente disso, ele estava analisando a população humana e ele apresentava a seguinte questão: havia um crescimento exacerbado e aí ele falava, não tem comida para todo mundo. Então, como que vai ser isso, entendeu? Então, ele trouxe a questão da seleção natural numa perspectiva social, e aí Darwin pegou isso e deu clique para ele. Então, ele trouxe essa questão também de crescimento exponencial das populações. E a existência de características diversas nos seres da mesma espécie. Ele também traz isso. Então, a gente só fica com a questão A mesmo. Falei demais, mas bora lá, Fernandinho. Então, gente, vamos para a questão 5 agora. Lobos da espécie. Aqui tem algumas espécies que eu não sei ler exatamente como fala o nome científico, mas assim, né, não somos obrigados também a saber tudo. Lobos da espécie Canis lycaon, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis lycaon. Tá difícil, mas depois eu dou uma retomada. Eu estaria lendo Lycaon. Eu sei que tá complicando para você. Estão se acasalando também com lobos cinzentos, que é Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. E os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie proposto por Ernest Mayr em 1942, e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma por quê. Então, o que aconteceu? Pode passar aí, Gabriel, que agora eu vou explicar uma coisa explicativa da questão, né, do enunciado, para balancear com essa confusão lendo a questão. Então, esse lobo aí, Canis lycaon, eles cruzavam com esse outro lobo aí, que é o coiote, Canis latrans. Eles se intercruzam. E esse lobo Canis lycaon, que fica mais na borda, ou seja, eles ocupam um habitat, e os lobos que ficam aqui, mais na borda desse habitat, cruzam com esses Canis lupus. E todos esses produzem descendentes férteis. Todos esses. Então, volta aí só no enunciado. Todos eles produzem descendentes férteis. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, esse conceito, esses animais foram classificados como espécies distintas antes. Mas hoje, aplicando o conceito biológico de espécie proposto por Ernest Mayr, em 1942, esse fato não se confirma de que eles são espécies distintas, porque, agora vamos para as alternativas, ver por que eles são considerados da mesma espécie. Porque esses animais são morfologicamente muito semelhantes? Não é isso, porque tem muitos animais por aí que são semelhantes, que têm a morfologia semelhante, como, por exemplo, sei lá, os felinos, que têm várias morfologias que são semelhantes, né? E eles são considerados de espécies diferentes. Letra B. O fluxo gênico entre as três populações é mantido. Sim, porque como eles se intercruzam e ainda produzem descendentes férteis, os genes deles são passados para a sua prole.
os genes de um Canis laicum, por exemplo, com o Canis lupus, são os genes ali um pouco diferentes, né? E eles são passados para a população. Então, eles mantêm ali um fluxo gênico entre as populações. Letra C. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos. Isso também é como se fosse a alternativa A, que tem muitos animais que possuem nichos ecológicos parecidos e que são da mesma espécie, né? Todos têm o mesmo ancestral comum. Também tem animais de espécies diferentes, como nós e o chimpanzé. Nós temos um ancestral comum e nós somos de espécies diferentes. Então, isso não justifica também o que está pedindo no enunciado. Pertencer ao mesmo gênero. Pertencer ao mesmo gênero não quer dizer também que eles pertencem à mesma espécie. Igual eu tinha falado dos felinos. Tem vários felinos da mesma espécie, do mesmo gênero, mas que não são da mesma espécie. Então, com isso, concluímos que a resposta correta é a letra B mesmo, que é o fluxo gênico que é mantido ali entre as três populações. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Eu acho que eu vou falar só um negócio que talvez ajude aí quando fala do mesmo gênero. Que a gente tem aqui, canis, quando a gente tem o nome de uma espécie, a primeira palavra é o gênero. E aí a segunda é o que a gente chama de epíteto específico. E a união do epíteto específico com o gênero é que é a espécie. Então, isso que a Fernandinha falou é exatamente isso, né? Ser do mesmo gênero não significa que você é da mesma espécie. A espécie é uma outra classificação. Só isso mesmo. Ótima observação, Cabral. Obrigada. A Ana até colocou canis familiares, que também ele é diferente do lobo. Canis familiares é os nossos cachorros domésticos aí. Eles são diferentes dos lobos, né? Quem dera tivesse até um lobo, né? Mas enfim. Eles são diferentes dos lobos e têm o mesmo gênero e são espécies diferentes. A Ana tá explicando direitinho no chat. Isso mesmo, Ana. Agora, número 6. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos que existem atualmente. Um exemplo de tal processo é Então, todos os seres vivos têm a hipótese de que todos os seres vivos tenham surgido de uma única origem. E porque eles possuem processos biológicos comuns. Então, vamos ver quais processos biológicos podem ser comuns aí a eles. O desenvolvimento embrionário. Não é esse porque existem vários tipos de desenvolvimento embrionário. Reprodução sexuada, tem reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, isso não é comum, todos os seres vivos terem reprodução sexuada. Respiração aeróbica, não é também, por causa que existem indivíduos com respiração aeróbica e anaeróbica, ou seja, aqueles que precisam do oxigênio para respirar e aqueles que não precisam do oxigênio, que no caso esse aeróbico é que precisam do oxigênio, da presença do oxigênio para respirar e manter o metabolismo do corpo, assim como a gente. Então, isso não é uma característica comum a todos os seres vivos. Excreção urinária também não é comum, não é uma característica comum a todos os seres vivos, porque tem seres vivos que eliminam ureia, tem os peixes que eliminam amônia, tem os que eliminam ácido úrico, então isso não é uma característica também comum a todos os seres vivos. Síntese proteica, isso é uma característica comum a todos os seres vivos. Todo e qualquer ser vivo que existe faz síntese proteica, porque ele precisa ter suas proteínas, ele precisa se multiplicar, né? Toda aquela coisa da transcrição do DNA, da tradução do RNA em proteínas. Então, é isso, gente. Essa é a característica comum a todos os seres vivos. Todos precisam ter isso. Fala, Juan. Acho importante falar também que desses 4 primeiros aí, nenhum bactéria faz, né? Então, só da gente pensando na bactéria, a gente já consegue eliminar quase toda a questão. Sim. Nesse caso aí,
reprodução sexuada tem algumas formas que bactérias trocam material genético, mas a gente não chama de reprodução sexuada, a gente chama de Conjugação. conjugação, que é transferência horizontal de gene, que aí é outra coisa, mas não é reprodução sexuada, então só de pensar na bactéria a gente consegue eliminar bastante coisa aí. Ana? E igual a Fernandinha falou, todos os seres vivos fazem síntese proteica, incluindo o vírus, que são organismos acelulares, que têm DNA ou RNA, mas que quando eles infectam uma célula, porque são parasitas intracelulares obrigatórios, eles usam o maquinário da célula para poder produzir a sua própria proteína, né? Eles parasitam a célula e fazem com que a célula produza proteína viral, tá? Então, assim, o que a Fernandinha falou é exatamente isso que ela quis dizer mesmo. Todos os seres vivos fazem síntese proteica, incluindo os vírus que não têm os 2 ácidos nucleicos. Eles usam o maquinário da célula hospedeira para poder fazer isso. Exatamente. Mas tem que tomar cuidado que, geralmente, essa questão de não ter maquinário para poder fazer síntese proteica, não ter metabolismo, é uma questão que nem considera vírus como seres vivos. Então, tem que tomar cuidado com essa questão também. Sim. Eu ia falar dos vírus agora. Boa, gente. Isso é uma longa discussão, né? Essa discussão é longa. Normalmente, quando vem para vocês a discussão, é só ler a questão, interpretar e ver que, de acordo com as informações que estão sendo oferecidas, se a resposta vai pedir para você interpretar, falando que os vírus não são seres vivos com base na ausência de algumas características, ou se eles são seres vivos com base nas características que estão sendo apresentadas. Produzir proteína é característica de ser vivo, e os vírus fazem isso. Os vírus não fazem isso sozinhos, mas eles têm proteínas virais. Eles se reproduzem, isso também é característica de ser vivo. Então, tudo vai depender do que tiver no enunciado da questão e da forma como você vai interpretar isso daí. Tem que conhecer bastante, lembrando que são organismos acelulares, ou seja, eles não têm célula. Eu estava falando isso ontem na minha sala. A gente estava falando de organismos procariontes, que são aqueles que não têm carioteca, organismos eucariontes, que são todos os que têm membrana nuclear ali em torno do núcleo. E aí eu perguntei para os meninos de primeiro ano, e os vírus, são procariontes ou eucariontes? Na verdade, são uma forma de induzir o aluno ao erro. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Porque para ser procarionte ou eucarionte, tem que ter célula. E os vírus não têm. Ok? Exatamente. Só uma coisinha aqui. Pensando aqui, eu lembrando que agora isso é uma questão do Enem, vocês vão fazer Enem. Então, se vocês se depararem, por exemplo, com essa questão, é só pensar assim, uma coisa comum a todos os seres vivos. Qual é a coisa mais simples que tem aí, que todo ser vivo tem que ter, é a questão da síntese proteica, né? As outras coisas são coisas muito, muito mais complexas aí, que para ser comum a todo ser vivo, entendeu? Então tem essa questão aí, dicas de chute. Vamos lá. Questão 7. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes dizeres evolutivos, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Woese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em... Aí a gente tem essa tabela que mostra aqui como é que era organizada por Whittaker e como é que era organizada por Woese. No caso, a gente tem aqui que eles juntaram protista, fungo, bactéria, protista, fungo, planta e animália no mesmo grupo, que é a eucária, e a arqueia e a bactéria, que antes eram unidos como monera, foram separados. E aí tem essa questão toda que acho que você pode passar, Cabral, que tem essas várias opções aqui do que pode ser, que foi fundamental para poder modificar
essa relação entre os grupos. Tipo de célula algo que se podia considerar em alguns casos, mas no caso entre bactérias e arqueobactérias, o tipo de célula é o mesmo, é uma célula que é anucleada e tal. Então não tem como você separar os dois grupos, sendo que eles têm essa característica em comum. Aspectos ecológicos é uma questão que cai praticamente no mesmo caso, né? Porque a arqueia e bactéria tem também uma ecologia parecida na maioria dos casos. Propriedades fisiológicas também tem um pouco de dificuldade nessa parte, porque muita gente nem conhece o que é uma arqueia, então é complicado falar disso. Mas questão fisiológica, para a bactéria e para a arqueia tem muitas similaridades também, especialmente nas bactérias e arqueias que são heterótrofas, né, que não fazem autotrofia, mas não é um fator que vai diferenciar, por exemplo, as duas, assim, no geral. Isso aqui não é um fator fundamental. Claro que eucariotos são bem diferentes, assim, na questão fisiológica, eles são multicelulares e tal, mas entre arqueobactérias e eubactérias não tem muita diferença nesse quesito, assim. Tem algumas questões, por exemplo, o RNA polimerase da bactéria é uma só e a arqueia tem vários tipos de RNA polimerase, que é algo que a gente tem em comum, inclusive, com elas, mas com as arqueobactérias, no caso. Mas não é algo que vai separar do jeito que está separado hoje. E características morfológicas. Aí, de novo, tem uma questão que une mais arqueobactérias com eubactérias do que separa, né, os dois grupos. E o que cai principalmente aí, justamente, é relações filogenéticas. Porque desde que lá, quando Darwin veio com a teoria da seleção natural e da evolução no geral, né, muita coisa mudou na questão de classificação dos seres vivos. O principal que tem, principalmente depois que começou a questão da genética e tal, foi juntar os grupos com base na hereditariedade. Então, hoje em dia, a gente tem um sistema que é baseado, por exemplo, o, o homem o ser mais próximo do homem é o chimpanzé. Então, a gente vai colocar esses dois caras num grupo similar. O gato, que não tem nada a ver, vai para um grupo que está mais longe. E uma bactéria que está muito ainda mais longe vai para um grupo que está ainda muito mais longe. Então, tem essa relação com o parentesco mesmo. No caso, as bactérias e as arqueobactérias, elas têm um ancestral comum. Sim, mas o ancestral em comum deles é tão distante para a arqueobactéria quanto é distante para a gente. Então, o que foi feito ali que a gente consegue ver aí nessa filogeniazinha é que o ancestral de todos, que é a protocélula, para a eubactéria, elas foram para um caminho diferente do que foi para a arqueobactéria. E, no caso, para eucariontes também. Aí, dos fatores que desenvolveu diferentemente entre arqueobactérias e bactérias é justamente aquela questão do ribossomo, que tem o RNA ribossomal diferente. Então, o que a gente vê são caminhos diferentes da evolução desses seres vivos, e esse foi o fator fundamental para poder separar arqueobactérias e eubactérias. Então, a resposta, relações filogenéticas. É justamente essa questão de parentesco. E depois, se tiver dúvida, gente, sobre a análise de cladograma, que é uma forma de representar a história evolutiva dos seres vivos, aí vocês perguntam aí que a gente dá um help nisso aí também. Aí a 8. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances em estágios intermediários, havendo uma diminuição da variabilidade entre cruzamentos. Isso aqui é importante lembrar, gente. É o principal dessa questão.
Assim, plantas originalmente de uma... Nossa, eu misturei tudo no meu visto aqui, peraí. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si, podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Essa espécie é um em cima do outro que me bugou. É, Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea, Epidendrum denticulatum. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Esse pode passar. Coloquei aqui uma fotinha aí da orquídea, só para você saber de que a gente está falando. Essas orquídeas aqui são comuns aqui no beleza. Sudeste, inclusive. E aqui está o esquema que eles mostraram. Então a gente tem aí quase que uma invocação do mal, né? Mas isso aqui não é tão difícil assim, não. Isso aqui você tem que saber, né? O que estava dito lá na questão, no enunciado. Então vamos voltar lá no enunciado rapidinho. No caso aqui, o que eu falei que eu tinha que lembrar era justamente a diminuição da viabilidade entre cruzamentos. E aqui, o que a gente tem naquele esquema é justamente vários cruzamentos diferentes. Então vamos voltar no esquema, para a gente ver o que está acontecendo direitinho. Então a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 populações diferentes. Elas são da mesma espécie, mas elas estão em lugares diferentes, né? Lugares que estão com os nomes aí. Então, Itirapina, Ibertioga, Marambaia são lugares que têm populações dessa orquídea que a gente viu aí agora. O que aconteceu aí que está sendo mostrado é que quando o pesquisador que está fazendo lá o teste pega o pólen de uma planta e leva na outra, tem a chance de a planta cruzar, de ter uma formação de fruto, de semente e fruto, posteriormente, ou não. No caso da seta que está completa, né, a seta não pontilhada, quer dizer que deu certo o cruzamento. Então, você pegar uma planta de itirapina e cruzar com a alcobaça lá em cima, Cabral, E aí, tirar a pina com o quê? a Ah, alcobaça. sim, aqui, ó. Então, se eu pegar o pólen da itirapina e colocar na alcobaça, vai dar uma semente. Se eu colocar o pólen da alcobaça na itirapina, vai dar uma semente. Só que se eu pegar essa itirapina e tentar colocar na peti, eu não vou ter um cruzamento nem da peti com itirapina, nem da itirapina com peti. Então, isso aqui é justamente essa questão do isolamento reprodutivo, justamente porque tem uma incompatibilidade do pólen, no caso, né? Isso aqui é um início de um processo de especiação entre as populações de Girapina e de Peti. Então, vamos supor que botaram fogo no Pão de Açúcar, Itapeva, Bertioga, Marambaia, Maçambaba, Olivença, Alcobaça e naquele outro Peti do lado ali que eu nem sabia que é aquilo ali. Se botarem fogo nisso tudo e sobrar só Itirapina e Peti, não vai ter cruzamento. Então a gente pode considerar que são duas espécies diferentes nesse momento. Enquanto a gente tem todas as outras espécies, no entanto, a gente ainda pode considerar que a gente tem uma espécie, porque pode haver uma interação entre essas plantas e elas podem ter um cruzamento entre si, né? Mas no caso, o, o início de processo de especiação seria justamente nas que não tem um cruzamento entre elas. Então a gente tem Itirapina com Peti e Alcobaça com Marambaia, que são as duas que têm duas setas pontilhadas, fazendo essa relação. Então é justamente essa que é a questão toda dessa questão. Inclusive, o que a gente pode falar também, que a gente vai ver na próxima questão, inclusive, que vai estar numa das alternativas, a gente esperaria, né, que populações de em biomas iguais fossem ter uma maior chance de cruzar entre si, né? Então, por exemplo, são plantas do Cerrado, a Itirapina e a Peti, e são plantas da Mata Atlântica, a Marambaia e a Alcobaça, né? E não é o que acontece aqui nesse caso, são justamente essas que estão em ambientes parecidos que estão tendo isolamento reprodutivo. Isso aqui é um caso, né, de especiação simpátrica, ou seja,
sim é junto, significa junto, é o sufixo sim. E pátria vem de pátria, então é o lugar de origem, né? E é um tipo de especiação que acontece no mesmo lugar de origem, então. Que é diferente da alopátrica, que a gente vai ver aqui na próxima, que é justamente quando acontece em processo de especiação, né, em lugares diferentes, que alo é separado. Alo é diferente, na verdade, significado. Mas vamos lá para as alternativas, então. Peti e Tirapina, Alcobaça e Marambaia. Então, a alternativa é. Agora a gente tem a questão 9. Bora lá. A principal explicação para a grande variedade de espécies da Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se, desculpa. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo da floresta ficava isolado um do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. Então, aqui fala que o planeta sofreu várias glaciações, então as florestas expandiram-se e em momentos reduziram-se, e isso formou várias ilhas de florestas. E aí, as espécies que viviam tipo, numa mega floresta, se intercruzavam ali bonitinho. Só que quando elas se separaram, elas não tiveram mais contato entre elas. E aí, elas foram criando uma diferenciação genética, igual tá falando aí, processo de diferenciação genética. E isso ocasiona em especiação. É o que o que o Juan estava falando na questão passada. Como elas se distanciaram, elas não conseguiram mais se intercruzar devido a esse distanciamento. Só que, ao invés de ser já falando da resposta da questão aqui, ao invés de ser uma especiação que ocorreu no mesmo local, ela ocorreu em locais diferentes, porque essas florestas criaram ilhas. Então, ao invés de ser uma especiação agora simpátrica, ela é uma especiação alopátrica, assim como a gente vai ver aqui na resposta da questão. Você quer explicar essa imagem, Juan? Esse aqui é um mapa da Amazônia, que se a gente for olhar no meio do mapa. Coloca o mouse aí na Amazônia, o Cabral, para nós. Isso aí é onde seria a Confusão. Amazônia hoje. Só que esse mapa aqui não é de hoje, esse mapa aqui é de 13 mil a 18 mil anos atrás, né? Isso aqui é no final do Pleistoceno, que era um tempo que ainda tinha glaciação, né? Então, era a famosa Era do Gelo, né? A última Era do Gelo que a gente teve. Ah, tá. Então, o ambiente global, assim, né? O clima global era mais seco, porque o calor era menor, né? A temperatura era menor, então tem menos transpiração do oceano, então tem menos chuva. E tem menos água disponível também porque está tudo congelado, né, os polos. Então, o que acontecia é que não tinha muitos lugares que podia ter uma floresta, como a Mata Atlântica também, né, mas principalmente como a floresta amazônica. Então, onde está ali de preto, no meio da... Você consegue mostrar pra gente, Cabral? Ali no meio, onde Hum, fica a Amazônia. Essas bolinhas pretas, mais em cima. Aí, essas bolinhas pretas aí, que a gente tem várias delas aí, tá, agora eu são entendi. as florestas equatoriais, né? As Tropicais. florestas que são justamente matas, como a gente vê na Amazônia hoje. E entre elas, a gente tem esse listrado, são áreas de cerrado, né? Então, Hum, o que a Fernanda falou, que justamente esses espaços que a floresta ficou isolada por cerrados. E a gente teve essa especiação aí. Alô, Isso. Pátrica. Aí esses pontinhos, essas espécies se distanciaram e não conseguiram mais se intercruzar. Aí teve uma diferenciação genética entre elas. Portanto, a resposta, evolução alopátrica.
Sim. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas superpopulações, momento B, por um fator de isolamento I. Então a gente está vendo esse esquema aí que tem a população A original e tem a população B, C, que vai ser justamente no momento que elas se distinguem, né, que é passando um tempo. Essas populações apresentam características fenotípicas que as distinguem, então a gente vê que está uma mais escura e a outra está branca ainda, e que está representada justamente pela tonalidade de cor. Posteriormente, desaparecimento do fator de isolamento I, que é essa linha que está no meio aí, pode levar, no momento D, que é o final, as situações D1 e D2. Então, a gente tem duas possibilidades. A D1, a gente vê que a população que estava em branco continuou branca e a população que estava em preto continuou preta. E a situação D2, a gente vê que tem uma mistura dessas características, né? Que a gente está representado aí como a cor. Então, isso é um caso, tem vários casos disso, né? Dos dois casos. Mas, pode passar, Cabral. E aí tem as opções, que no caso. Pode passar, que eu vou falar depois no final de uma vez. Hum. Esse aqui é um exemplo do primeiro caso, do D1, que é desse passarinho aí, que é lá da Ásia, tote negra esverdeada. E o que acontece lá? Pode passar. Lá, a população original desse passarinho ficava ali no sul, ali onde está em amarelo, que é na região do Himalaia. E o que aconteceu foi o seguinte: é um caso muito raro que se chama de espécie em anel, que a população se divide em dois grupos, que é justamente o que a gente viu naquele exemplo lá. A diferença é que aquele exemplo, o obstáculo ele era temporal, né? Então, aqui a gente tem um obstáculo que é físico, e que a gente vai ver o que é justamente daqui a pouco. Mas primeiro vamos falar o que aconteceu aqui. A população que estava nesse amarelo, ela foi para o leste e uma outra parte foi para o oeste. A população, e claro, também teve uma população que ficou nesse lugar. A população que ficou nesse lugar, ela formou uma subespécie dessa tocha negra. A população que foi para leste formou outra subespécie. E conforme ela foi para o norte, as duas espécies de cada lado, elas foram formando mais espécies novas, porque elas foram se isolando geograficamente. Então, a gente tem a espécie verde e a espécie azul para oeste, e a espécie alaranjada e a espécie vermelha para leste. E o que aconteceu quando chegou lá em cima é que nessa região onde as duas populações azul e a vermelha se intercruzam, teve tanta mudança com o tempo que o que era antes uma espécie já não tem mais como se diz? Não tem elas não são compatíveis reprodutivamente. Então, se a gente pegar uma tocha negra que está ali em azul e colocar do lado da vermelha, um macho e uma fêmea, eles não vão cruzar, justamente, principalmente porque houve mudanças no canto dos animais, né, na vocalização, e como resultado eles são isolados reprodutivamente entre si. Só que as populações verde, amarela e laranja ainda existem. Então, e a azul com a verde consegue se reproduzir, a verde com a amarela consegue reproduzir entre si, a amarela com a laranja reproduz entre si também, e a laranja com a vermelha também se reproduz entre si. E por que isso? Porque a diferença entre essas que estão no meio é menor do que as que estão no final, e a gente faz aí um degradêzinho de de genes, né, basicamente, de características genéticas que permite que elas reproduzam entre si quando a gente vai de um extremo ao outro, mas não dos próprios extremos entre si, né? E pode passar. No caso aí, o que isolava que fez com que essas populações fossem de leste para oeste era esse deserto gigante que a gente tem lá na Ásia. Ainda tem dois desertos até. E lá em cima eles se encontram de novo porque acabou o deserto. Então, se a gente for colocar isso aqui como na questão, o deserto seria o I, né, a barreira.
E se um dia esse dado sumir, essas populações podem se juntar de novo e pode acontecer algo que a gente viu na questão ali. Algo parecido com aquilo. Então, pode passar aí. Eu coloquei aqui a vocalização dos animais. Ô, Carol, dá uma pausa aí. Eu tô assim, que isso? E como é Clica que aí pausa, menino? no pause. Ah, Então, a gente vê que esse que está em azul aí, essa vocalização. Recomeça, por favor. É a vocalização do sim. azul. A gente vê que é uma Peraí, vocalização deixa eu bem complexa, recomeçar. assim. Não é só um piu-piu, é um piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Tem todo um negócio diferente ali nessa localização. Quando a gente desce para o segundo, a gente vê que tem outro padrão. Então, o que a Opa, gente vê... Opa, Cabral, dando spoiler da questão. Então, o que a gente vê é que... Pausa aí de novo. O que a gente vê é que, em comparação com... Quer dizer, a gente nem foi para os outros, mas vai indo, então. Pode dar play. como é que, meu Deus? Cabral Ai, do céu, o que você está Jesus. arrumando aí? Eu não sei mexer no sistema de som do Canva, não. É Eu só tô clicar achando no que eu sou botãozinho aí tecnológica do... igual você. Aí esse aqui é o do azul, então a gente vê essa vocalização toda complexa. Azul escuro, no caso. A gente tem essa população do azul claro, que vai começar. Ela é menos complexa. Aí tem o verde. Que aí é mais simplesinho. Aí tem um verde mais claro ainda, que também é um pouco mais simples ainda. Lembrando que essa população... Dá um pause aí, se você conseguir. Se eu conseguir, Aí. foi. Lembrando que, como começou do lado de baixo, essas populações que a gente viu para a esquerda, elas tinham origem com a próxima vocalização que a gente vai ver, que é a vocalização mais simples de todas, que ela é só um piu-piu-piu, basicamente, né? Então vamos ver. Então ela é bem simples, assim. E de lá, se a gente for para oeste, vira aquele trem louco lá que a gente viu. Para leste, a gente vai ver também uma diferenciação, mas é diferente da que a gente vê para oeste. Então, pode dar play. A gente vai subir para leste. A gente ainda tem algo diferente aí do que a gente viu nas outras, mas ainda está simples comparativamente. E por último, em vermelho tem a gente vê que tem um padrão diferente, né? Tem até piadas diferentes, né, entre si, entre eles a gente consegue ver que estão diferentes. Então, se a gente vê o comecinho ali, ele tem um padrão diferente. Aí a gente repete aí. Pausa aí, Cabral. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que no que está em vermelho, ele tem, inclusive, o que está em letras são padrões de vocalização, né, diferentes. Então, como a gente vê de PPPPP, é porque ele repete o que ele fez, o barulho que ele fez. E que está em N, ele faz um barulho diferente. Então, a gente tem vários padrões diferentes de vocalização que a gente vê nesses animais. E quando a gente vê em azul e em vermelho, são completamente diferentes. Então, é como se um passarinho que está do leste, ele falasse uma língua diferente da que está em oeste. E isso impede que tenha uma comunicação entre os passarinhos, e então eles não cruzam entre si. Essa que é a lógica do negócio. Então, se a gente vê naquela região que eles estão no meio ali, ó, pode dar play, Cabral. O que vai acontecer? Não acontece nada, né? Porque eles não se comunicam entre si, então não tem como ter uma população que cruza entre si e não vai ter como formar uma população híbrida desses dois, né? Então, essa que é a questão toda da espécie em anel, que a gente vê, nesse caso aí, por questão de vocalização. Mas na questão que a gente vai ver, na resposta da questão, eu acho que se a gente voltar vai ser por questão de questões N, né? Tá representado como cor do negócio, e a resposta nesse caso aqui, então, vai ser
D1 ocorre por duas populações separadas, que é aquela que a gente tem quando juntou, continuou separado, ficou uma preta e uma branca, justamente porque teve um isolamento reprodutivo, que é justamente o que aconteceu aí nesse exemplo. A gente viu que teve tantas mudanças que as espécies pararam de ser compatíveis entre si. No exemplo 1, no exemplo 2, vamos voltar lá na questão, Cabral? A gente vê melhor isso de novo. Se eu conseguir, né? Esse aí é mais tranquilo. Na D1, a gente viu justamente isso que a gente viu na questão dos passarinhos, e na D2 a gente vê uma mistura. Então, se a gente tivesse algo similar que a gente viu com os passarinhos com o caso da D2, a gente não teria o bem-te-vi lá, a gente teria algo híbrido, né, entre os dois pássaros, a gente teria uma mistura dos dois fenótipos dos pássaros. Então, não é o caso que a gente vê não tem a resposta disso na questão, né, nas alternativas, mas é uma possibilidade também, isso aqui não é impossível de acontecer, não. Isso pode acontecer, inclusive, com um ser que a gente conhece muito bem, que somos nós mesmos, né? Então, o que aconteceu é que a gente saiu da África lá, a gente teve muitas diversificações dos povos, né, que saíram da África, que foram emigrar, né, para a Europa, para a Ásia e para a Polinésia e tal. E quando começou o tempo das navegações, né, sei lá, 500 anos atrás, todas essas diferenças que a gente viu, elas acabaram sendo misturadas entre si novamente. Então, o nosso povo justamente é um povo que prova que isso aí pode acontecer também, né? Que a gente tem aí cruzamentos entre vários povos diferentes que dão origem aí, inclusive, ao povo brasileiro no geral. Então, tem essas duas possibilidades. A resposta lá, no caso, é a C, que são duas populações separadas que passaram por isolamento, mas pode acontecer a D2 também, apesar de que as respostas aí não consistem com o que aparece na questão, né? Então, vamos lá. D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico? Não, porque justamente o que aconteceu foi que acabou o fator de isolamento geográfico. Em D1 existe uma única população distribuída em gradiente, então não, porque as populações estão separadas, né? Elas não intercruzam. D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas, não. Em D2 justamente elas são parecidas entre si, porque teve um cruzamento, elas se misturaram. E na D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. Em D2 justamente a característica do A meio que desapareceu, né? Porque na população A era branco. E quando a gente vai em D2, só tem cinza, né, que era o intermediário entre branco e preto. Então, a característica de A desapareceu nesse caso aí. Ok. Bom, né? E, enfim, Pode. Dá tchau agora pro povo do YouTube. galera do YouTube, adeus. Essa aqui é... Tchau. Ana, se quiser parar de gravar, a Obrigada. gente volta lá agora, Meninos, Lulu. tchauzinho para os meninos do YouTube, beijo.